Irmãos, abram as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versos de 7 a 14. Segunda Timóteo, capítulo 1, versos 7 a 14. Tema: enfrentando os problemas da vida. Enfrentando os problemas da vida. O apóstolo Paulo escrevia agora ao jovem pastor Timóteo. Timóteo havia recebido uma influência muito grande de Paulo na sua formação cristã, era um filho na fé de Paulo, e Paulo conhecia a vida inteira de Timóteo. Timóteo havia nascido num lar crente. Alguma coisa, se nós lermos as duas epístolas, vamos perceber disso. Havia nascido num lar crente, mas, ao que tudo indica, por aquilo que nós conhecemos das Escrituras, Timóteo era uma pessoa frágil interiormente. Ele tinha uma personalidade frágil. Era uma pessoa que não tinha muita facilidade para enfrentar embates mais pesados. E ele precisava de admoestação, ele precisava de conselho, de orientação para poder enfrentar as lutas da vida, as lutas do ministério e experimentar vitória. Eu percebo que essa é uma dificuldade que muitos de nós enfrentamos. Muitos de nós somos frágeis, não é? Temos dificuldades para enfrentar certas lutas, certos embates. Quantas vezes na vida nós somos tomados por esta impressão de que não temos condição nenhuma de vitória. E se nós nos descuidarmos, somos envolvidos pela impressão de que não há jeito mesmo, de que vamos ser derrotados. Parece que Timóteo, no seu ministério, estava enfrentando alguma coisa assim, uma espécie de tentação do desânimo, tentação de fraquejar diante dos problemas, das lutas do ministério. E é nessa circunstância que o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo. E assim ele se expressa: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito, o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Vamos orar, amados. Pai, obrigado pela Tua palavra eterna e poderosa, e ministra agora as nossas mentes, aos nossos corações, as nossas vidas, pela Tua palavra que acabávamos de ouvir. Fala-nos e faz a obra poderosa, profunda, que nós necessitamos que faças, pelo poder do Teu Espírito, através da Tua palavra, que é a espada do Espírito. No nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que só esse primeiro versículo que nós líamos, o versículo de número 7, já tem conteúdo suficiente para uma reflexão bastante vasta que poderíamos fazer.
eu tenho uma apreciação muito grande por esse versículo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Na outra versão diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. E eu creio que esse versículo vale agora, quando um bichinho diferente está voando aqui, tem gente baixando a cabeça toda hora. Então lembre, Deus não nos deu espírito de covardia nem de temor, não é? Então não fique preocupado agora com o que esteja sobrevoando aqui. Alguém já disse: não esteja preocupado. Você não pode evitar que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho em sua cabeça. Isso talvez tenha referência quanto a alguns pensamentos negativos, alguns pensamentos sombrios, alguns pensamentos de derrota, de fracasso, que às vezes sobrevoam a nossa cabeça e ameaçam a gente, querem se aninhar na nossa mente, querem se aninhar no nosso coração, e nós não podemos nos inclinar diante deles, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus não nos deu o espírito de temor, Deus não nos deu um espírito de derrota, Deus não nos deu um espírito de fracasso, mas Deus nos deu um espírito de vitória. Lá, Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus diz: mas recebereis a virtude, o poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. O que é que nos dá a capacidade, a autoridade, a disposição, a ousadia para testemunhar do Senhor Jesus? É o Espírito que em nós habita, que é o Espírito que nos dá poder. O que é que deu no passado a autoridade, a ousadia para os crentes da igreja primitiva testemunharem de Jesus, mesmo Estevão sendo apedrejado, mesmo Pedro e seus companheiros sendo presos, Tiago e outros dos apóstolos, mesmo tantos sendo lançados nas arenas? No segundo século, Policarpo de Esmirna foi morto, sacrificado na fogueira, queimado vivo, e tantos outros enfrentaram todas essas coisas. Por quê? Porque eles reconheciam que não haviam recebido um espírito de covardia, não haviam recebido um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que em nós habita. Se quiserem conferir, venham comigo a Romanos 8,15 também. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. É uma expressão lá do aramaico: Pai, Paizinho querido. Nós temos aquela ousadia de entrarmos na presença do Senhor, no Santo dos Santos, porque nós recebemos o Espírito Santo. Esse é o Espírito que nós recebemos. Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas nós recebemos o Espírito do Senhor. Meus irmãos, eu temo que às vezes nós estejamos menosprezando o valor desta realidade na nossa vida. O fato de que nós recebemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém, irmãos? E às vezes nos esquecemos de que Deus habita em nós e que o poder de Deus habita em nós. Nós nos esquecemos disso. E por causa desse esquecimento, nós caímos em temor, fracasso, perdemos a autoridade, corremos quando a coisa fica feia, não é verdade? Corremos, temos medo das ameaças do inimigo, temos medo das pressões do inimigo. Alguns temos medo de nos confessarmos crentes em Jesus, temos medo de testemunharmos de Jesus, temos medo que os outros saibam que somos crentes, temos medo de dizer para os colegas que nós somos de Jesus, temos medo de rejeitar aquele vício, aquele copinho de cerveja,
aquele cigarrinho ou aquilo outro que estão nos oferecendo. Temos medo. Mas nós não recebemos o espírito de covardia, e sim o espírito de poder, de amor e de moderação. Vejam que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, diz no versículo 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Que maravilha, que às vezes a gente não percebe essa maravilha, a gente não está lembrado disso. Nós somos filhos de Deus, irmãos, pela fé em Jesus Cristo. Amém? Filhos de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E assim ele continua desenvolvendo este mesmo argumento no capítulo todo, nesse capítulo 3 da sua primeira epístola. Recentemente a televisão noticiou aquilo que parece ser o fim da carreira de um atleta que se tornou famoso alguns anos atrás. O nome dele é Ben Johnson. Ben Johnson, um atleta naturalizado canadense, que nas Olimpíadas em 88 surpreendeu o mundo. Nunca ninguém havia ouvido falar do tal Ben Johnson. De repente ele corre lá na pista como corredor de fundo, atleta, não é? E ganha todas as corridas das quais ele participa, não sei quantas medalhas de ouro, e o mundo todo fica embevecido, encantado. E ele está só ganhando, até que um dia o sorteio para o teste antidoping caiu para ele. E quando foram examinar no seu organismo se havia algum resíduo de qualquer substância tóxica, qualquer anabolizante que fosse tóxico e que estivesse determinando esse vigor todo, essa energia toda que ele demonstrava, acharam lá aquele anabolizante. E ele foi condenado, perdeu as medalhas, passou não sei quantos anos fora das pistas, depois voltou dizendo que não usava mais aquele doping. E recentemente descobriram que ele continuava usando agora um outro tipo de remédio. E então aquele moço foi destituído de todos os seus títulos, todas as suas medalhas, e proibido de correr em qualquer corrida oficial por causa da sua desonestidade. Aquilo tudo fora uma farsa, apenas uma farsa. Na realidade, aquele que chegou a um tempo a ser chamado o filho do vento, de tão veloz que era, acabou num fracasso, numa tragédia, porque a sua força era uma força artificial. Não é o caso daqueles que correm dominados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A força que nós temos não é nossa, não, mas é de Deus em nós, é autêntica, é poderosa, não é qualquer tóxico. Sabe, irmãos, eu temo que às vezes a gente até venha para a igreja como se viesse receber um anestésico para se sentir melhor, só isso. Na realidade, nós vimos a igreja para receber o tônico de Deus. Nós nos apresentamos diante do Senhor para estudar a sua palavra, para ler a sua palavra, para orar, para louvar ao Senhor, para receber esse tônico de Deus, esse revestimento do Espírito Santo, para termos o poder de continuarmos na carreira. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías, no capítulo 40, nos versículos 28 a 31, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Esse é o espírito que Deus tem nos dado. É o espírito de vigor, de força, de poder, de vitória, que jamais permite que nós nem sejamos derrotados definitivamente, embora às vezes perdemos uma batalha, é verdade? Caímos diante da tentação, mas o Senhor não nos deixa caídos. Eu gostei muito quando o missionário Jaime Sério no domingo de manhã usou a ilustração aqui da luta de boxe, né? E depois foi nocauteado, e pela graça e pelo poder de Deus você se levanta para lutar mais um round. Amém, irmão? Uma bênção. E é aí que Deus atua poderosamente, porque já não é mais com as nossas forças que nós lutamos, mas pelo poder de Deus. Mas o poder de Deus jamais vai deixar que nós sejamos envergonhados. Sabe, tem gente que vive se anestesiando, porque vive de experiências artificiais e superficiais, e ele só consegue continuar correndo enquanto ele encontra coisas interessantes na igreja. O dia que um irmão falha com ele, um dia que o irmão o decepciona, ele fica tão decepcionado que perde todas as forças. Mas a palavra de Deus diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando nós temos o espírito de poder, de amor e de moderação, o espírito de Deus em nós, certamente nós temos tudo para continuar na carreira, na batalha e termos a vitória, não com as nossas forças, porque nós não temos, mas com o poder de Deus na nossa vida. Porque nós temos o espírito de poder, que é o espírito de Deus que habita em nós, nós não precisamos entrar em pânico. Nós não precisamos entrar em pânico. Eu estava compartilhando ontem com o pastor José Armando Sidaco, filho dessa igreja, e a certa altura ele começou a compartilhar comigo, e ele lembrou aquele texto lá de Isaías, onde a palavra de Deus diz que Isaías olhou e viu o Senhor assentado sobre o globo da terra. Isaías já conhecia de geografia, né, de uma porção de outras ciências aí, né? E eu vi o Senhor assentado sobre o globo da terra. E o pastor Zé Armando estava compartilhando, então estava dizendo: olha, ali acabou todo o pânico. Sabe por que o crente não precisa entrar em pânico? Porque ele sabe que o Senhor está assentado sobre o globo da terra. É isso. Ele sabe que o Senhor é Senhor da situação. Então o crente nunca precisa entrar em pânico. Às vezes nós temos a tendência de entrar em pânico, não é verdade? Algum negócio que nos assusta. Irmão, veio o problema. Não se apavore. Dê um tempo na presença do Senhor. Pare diante do Senhor e lembre que o Senhor está assentado sobre o globo da terra. O Senhor está acima de todas as coisas. E porque eu sei que Deus está sobre todas as coisas e tudo está nas mãos dele, eu sei que eu não preciso entrar em pânico. E sabe que aquilo falou o meu coração tão profundamente? Foi uma bênção, realmente. Nós não precisamos entrar em pânico, porque Deus está sobre todas as coisas, e porque Ele tem nos dado do seu Espírito, para que nós mantenhamos o equilíbrio em todas as circunstâncias da vida. Na hora do desespero, é Deus que restaura a esperança. Será que há alguém aqui que está vivendo uma situação de desespero? Será que há alguém aqui que está à beira de entrar em pânico? Há uma situação para a qual você não vê nenhuma saída, você não vê nenhuma solução. Deus está assentado sobre o trono da terra. Deus é soberano. Alguém já disse que a ansiedade ela se gera no nosso coração por um tipo de raciocínio viciado. O raciocínio viciado é este: Deus não é maior do que o meu problema. Deus não é maior do que o meu problema. E quando o raciocínio viciado que nós adquirimos é esse, mesmo que nós não tenhamos coragem de confessar, então nós ficamos ansiosos. Mas quando nós adquirimos esta visão da palavra de Deus, Deus é maior do que o meu problema, Deus é maior do que o meu inimigo, então nós podemos ter a certeza da vitória, nós não precisamos entrar em pânico. E eu creio que era isso que estava no coração do apóstolo João,
Quando lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vamos dizer juntos: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Outra vez: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que está acontecendo, irmão? O diabo está querendo assustar você, o diabo está querendo bagunçar a sua vida, o inimigo está querendo alterar a sua vida, está ameaçando você, está rosnando ao redor da sua vida, ele está tentando invadir os seus sonhos, ele está entrando nos seus pesadelos. É isso que está acontecendo. Portanto, declare nesse espírito de poder que o Senhor nos tem dado: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e a vitória de Jesus. E essa é a certeza que nós temos. Nós sabemos que o inimigo está feroz e se levanta contra aqueles que são do Senhor. Isso não é de estranhar, isso não é de estranhar, mas é essa certeza que nós temos: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas há um segundo aspecto. Primeiro, que o cristão não precisa entrar em pânico, porque Deus está no controle. E o segundo é que há um propósito de Deus de levar-nos a um aprendizado de vida em cada circunstância que nós enfrentamos. Deus quer nos levar a um aprendizado de vida. Você já experimentou, irmão, parar para refletir por que essas coisas estão acontecendo na sua vida? Qual é o propósito de Deus? Já experimentou dar uma parada para pensar: será que algumas dessas coisas que acontecem na nossa vida, que nos trazem tristeza, será que algumas dessas coisas não são responsabilidade nossa mesmo? Nós mesmos às vezes criamos algumas situações adversas na nossa vida, pela nossa imprudência, pela nossa desobediência, pela dureza do nosso coração. Nós mesmos às vezes construímos certas situações assim. Então nós precisamos aprender. O salmista, lá no Salmo 119, no versículo 67, vai dizer exatamente assim. Ele reconhece que Deus está atuando na sua vida. Ele diz, primeiro no verso 66, Salmo 119, verso 66: ensina-me bom juízo e ciência, pois creio nos teus ensinamentos, nos teus mandamentos. Aí depois ele diz no verso 67: antes de ser afligido eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. E a outra versão desse texto diz assim: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Às vezes o Senhor permite aflições na nossa vida para chamar a nossa atenção para o fato de que estamos andando no caminho errado. E o salmista reconheceu isso quando ele diz: antes de eu ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ele está dizendo: mas agora, depois que eu fui afligido, eu aprendi a guardar a tua palavra. E essa é uma pergunta que sempre temos de fazer: por que Deus está permitindo uma circunstância na nossa vida? O que é que Ele quer nos ensinar? Que área do nosso caráter, da nossa vida, Deus está querendo trabalhar? Às vezes o jovem que nasceu na igreja, cresceu no evangelho, diz: eu quero conhecer o mundo. E ele vai para o mundo, quer conhecer o mundo, e ele só vai ter decepções, certamente só vai ter decepções. E às vezes vai ter que aprender a duras penas aquilo que o Senhor queria ensiná-lo, ou ensinar-lhe a sua palavra. Não é verdade? Como é melhor a gente aprender na palavra, ao invés de ter de aprender lá no mundo, na vida. Eu lembro de uma frase que a mãezinha dizia quando nós éramos pequenos, e às vezes ela tinha de passar a vara de marmelo. Naquele tempo era a vara de marmelo, e esse é um dos motivos pelos quais eu não uso muita bermuda, eu uso geralmente calça comprida. É um dos motivos. O outro é porque nem sempre cabe muito bem, né? Mas
É porque eu ainda devo ter alguns vergões aqui. Não tem não, irmãos, não precisa ficar curiosos não. Mas às vezes ela passava a vara de marmelo nas pernas da gente, e ela dizia: meus filhos, a mãezinha corrige vocês com amor, mas o mundo não corrige desse jeito. O mundo bate para valer, o mundo não perdoa. Eu aprendi isso com a minha mãe, e quando cresci, eu dava graças a Deus pelas vezes em que ela passou a vara de marmelo nas nossas pernas. Graças a Deus, porque ela fez com amor. Graças a Deus. O mundo não faz com amor, o mundo bate para arrebentar mesmo, não é verdade, irmãos? Então, como é melhor aprender com Deus? O João Calvino, grande reformador, que pregava na Catedral de Saint-Pierre, ele disse que quando estava doente, já muito mal na sua cama, ele sentia o sofrimento, mas ele dizia na sua oração: ó Deus, tu me esmagas, mas eu me consolo que seja a tua mão. A mão do Senhor que estava operando. Como é melhor a gente ser tratado pela mão do Senhor, ao invés de ser tratado pela mão dos inimigos. Graças a Deus. Então, moço, não se envolva, não se iluda com esta impressão de que você precisa conhecer o mundo, conhecer do mundo. Então, você nasceu num lar crente, eu tenho que conhecer o mundo. Isso vai ser só ilusão, não vai ser, irmão? Vai ser só ilusão. Busque a palavra de Deus e você vai conhecer o mundo e a vida espiritual, e você vai ver quanto vale a pena seguir a Cristo. Busque a palavra do Senhor. Aqui você vai aprender tudo que precisa aprender. A Bíblia não faz rodeio, a Bíblia apresenta tudo. Então você não precisa ir apanhar lá no mundo para aprender. Amém? Entender? O sábio Salomão, no capítulo 1 do seu livro de Provérbios, versículo 10, ele diz: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Quer dizer, filho meu ou filha minha, se os pecadores com palavras doces te quiserem envolver, não consintas. Quer dizer, você tem que ter coragem de dizer não. De dizer não para o mundo, de dizer não para o pecado, de dizer não para as palavras doces que às vezes tentam envolver. Tem que ter coragem de dizer não. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Terceiro lugar, quando nós enfrentamos as situações adversas da vida, frequentemente o coração fica em pedaços, em cacos, a vida fica estraçalhada, e é preciso agora um trabalho de reconstrução. Há pessoas que estão chegando para a igreja agora, algumas estão já num processo de crescimento na vida espiritual. Talvez seja esse o seu caso. Seu coração está em pedaços, a sua vida está estraçalhada, e você precisa de um trabalho de Deus para a reconstrução. E o que normalmente eu tenho recomendado é isso: irmão, irmã, antes de qualquer outra decisão importante na vida, deixe Deus reconstruir, deixe Deus pegar os cacos, deixe Deus pegar os pedaços, reconstruir a sua vida. Sabem, às vezes depois de erros e erros e mais erros, depois da vida toda estraçalhada, nós estamos nos precipitando, às vezes nos convertemos e achamos que agora temos que resolver uma opção de coisa na vida, e já vamos resolvendo e nem buscamos direito a orientação de Deus. E tem gente que está com a vida estraçalhada, diz: mas eu tenho que arranjar um novo casamento logo, eu tenho que arranjar um outro casamento, e logo vai se precipitando e reconstrói as coisas, mas reconstrói em bases erradas, de novo em bases que não são seguras, e essa é uma tragédia. E se você está num processo de trabalho, de ação de Deus na sua vida, então faça o seguinte: dê um tempo, espere em Deus, não se precipite. O que Deus tem para você, ninguém vai levar. Amém? Você crê nisso? O que Deus tem para você, ninguém vai levar. Pode ficar tranquilo. O Senhor já preparou para você, já guardou para você. Agora você precisa reconstruir o seu interior, reconstruir a sua vida espiritual, deixar que Deus esteja curando a sua vida interior, deixar que Deus esteja trabalhando. Descanse na graça de Deus. É Deus que guarda a sua vida, é Deus que guarda a sua fé, é Deus que preserva a sua salvação, é Deus que sustenta você. Nós não precisamos andar ansiosos e tensos, nos agarrando nas coisas para não cairmos da graça.
Deus nos sustenta, nós não precisamos andar com medo, porque não nos foi dado um espírito de temor, nem de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Graças a Deus por essa certeza, e por causa disso nós podemos viver vidas fervorosas, vidas de louvor a Deus, vidas de alegria por sermos crentes em Jesus, por sermos filhos de Deus. É essa vida que Deus quer que nós vivamos. Que Deus os abençoe, irmãos, e que nós possamos entender, porque nós não temos recebido um espírito de temor, mas de poder, nós possamos entender que o crente nunca precisa entrar em pânico na situação mais difícil, porque Deus sempre está no controle. O crente nunca precisa entrar em pânico. Que nós possamos entender que nesse processo todo de vida, Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Que nós possamos entender que nesse processo todo Deus está realizando uma reconstrução na nossa vida, e que esta é a grande prioridade de Deus, nos reconstruir a partir dos cacos que ficaram, dos embates que nós enfrentamos na vida, e que finalmente nesse processo todo nós não precisamos temer, porque somos guardados por Deus e guardados de Deus, e podemos esperar inteiramente na sua graça, e podemos dizer com Paulo: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Baixe a sua cabeça em oração.